Bom, eu vou apresentar sobre o contexto histórico do vidro. O vidro começou a ser empregado pelo homem desde a pré-história, há cerca de 75 mil anos. O material ser constituído de um vidro natural, existente na natureza como mineral, e era usado por uma característica que muitas vezes atribuímos como defeitos, que é o seu poder de corte. Este mineral denomina-se de obsidiana e era esculpido para produzir ferramentas e armas com grande capacidade de corte. Lembre-se de que o homem ainda não dominava a técnica de produzir metais naquela época. As obsidianas, pela sua capacidade de gerar lâminas finíssimas, são empregadas em ferramentas de corte de precisão, como nos bisturis, que até recentemente eram empregados em cirurgias do globo ocular. Bom, mas o vidro que a gente conhece hoje, e tem relatos dele de 4.500 anos atrás. A história, na época, mercadores atravessavam o deserto na região do Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, com uma carga de natrão. Natrão, que é um mineral constituído de carbonato de sódio. É uma das matérias-primas empregadas na elaboração do vidro, que a gente vai ver mais para frente. O natrão também era usado com suas características antissépticas nas mumificações. Esses mercadores pararam para montar o acampamento durante a noite e se viram com dificuldade de encontrar onde apoiar a panela para cozinhar o jantar. A solução encontrada foi empregar um pedaço do natrão para que transportava, né, sobre a areia do deserto. A união do calor do fogo com as principais matérias-primas produzidas de vidro fez surgir um material viscoso que escorreu. O esfriar assumiu um aspecto brilhante que encantou os mercadores, né? Assim surgiu, assim que eles encontraram, né, o vidro. Bom, depois de uma revolução maior foi a descoberta do sopro, né? O grande advento que popularizou o vidro foi essa invenção do sopro, que ocorreu há cerca de 2.000 anos atrás, na Síria. Trata-se de colher uma gota de vidro na ponta de um tubo metálico denominado de cana e soprar uma bolha no seu interior para constituir a parte oca de um artigo de vidro. Assim começaram a se produzir embalagens com menor custo e maior produtividade, tornando acessível inclusive para cidadãos comuns. Essa foi a invenção tão marcante que ainda hoje, 20 séculos depois, os produtores de vidro manual ainda empregam na vida moderna. Bom, em 1665, durante o reinado do Luís XIV, foi fundada na França a companhia que viria a ser, no dia de hoje, a Saint-Gobain, com a finalidade de produzir vidros para os espelhos, evitando assim a dependência que os franceses tinham de Veneza. No início foi utilizada a tecnologia veneziana de sopro, mas a partir de 1685, através de um método novo, que consistia na deposição de massa líquida de vidro sobre uma grande mesa metálica. Sobre essa massa passava um rolo, da mesma maneira que se abre uma massa de pastel. Podemos ver aí nessa imagem. Bom, já na Revolução Industrial, 1932, se iniciou a produção de vidro plano laminado, através da passagem do mesmo entre dois rolos, mesmo princípio na produção do macarrão. Esse processo até hoje é empregado para produzir vidros impressos ou fantasias, que apresentam figuras em relevo em uma das faces. E dessa maneira são translúcidos. É isso que deixam passar a luz, mas impede a visão através deles. Bom, contexto histórico da cerâmica. As primeiras cerâmicas que se tem notícia, né, são da pré-história. Vasos de barro, sem asas, que tinham cor de argila natural, que eram escurecidos por óxido de ferro. A cerâmica para a construção e a cerâmica artística com características industriais só surgiram na antiguidade, em grandes centros comerciais. Mais recente passou por uma vigorosa etapa após a Revolução Industrial. Bom, antes do final do período Neolítico, ou da Pedra Polida, né, que compreendeu aproximadamente de 26 mil anos antes de Cristo, né, até por volta de 5.000 anos de Cristo, a habilidade na manufatura de peças de cerâmica deixou o Japão e se espalhou pela Europa e pela Ásia, não existindo, entretanto, um consenso sobre como isso ocorreu. Na China e no Egito, por exemplo, a utilização da cerâmica remonta a mais de 5.000 anos, nas tumbas dos faraós do Antigo Egito. Vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes para fins religiosos. Um dos grandes exemplos da antiga arte cerâmica chinesa está expressa pelos guerreiros de Xi'an. Lá em 1974, os arqueólogos encontraram o túmulo do imperador Qin Huangdi, que nasceu por volta do ano de 240 a.C. Para decorá-lo foi feita uma réplica em terracota de um exército de soldados em tamanho natural. Terracota é o termo empregado para argila modelada e cozida em forno. Bom, depois teve o aparecimento do porcelanato, que é a porcelana. Surgiu na China há mais de 1.700 anos, porém foi na dinastia Tang, que foi nos anos 618 a 907, que ganhou notoriedade. Ninguém sabe ao certo como ela surgiu, mas acredita que foi um forno que ultrapassou a temperatura habitual para a confecção da cerâmica e acabou dando origem às primeiras peças em porcelana. A tecnologia foi aperfeiçoada durante a dinastia Wang,
que foi de 1279 a 1368, quando os mestres ceramistas chineses descobriram o óxido de cobalto com os pés, aplicando na porcelanato branca e em seguida cozida a 1200 graus Celsius. O cobalto resultava em um lindo tom de azul, que ficava mais forte ou mais fraco de acordo com as pinceladas. O azul era uma das cores favoritas dos persas por simbolizar a água, tesouro do deserto. Estava criada a porcelanato decorativa azul e branca, um clássico do decor que conquistaria o mundo pelo porcelanato chinês. Olá, meu nome é Breno e essa parte da apresentação tem como objetivo de apresentar a classificação e designação dos materiais cerâmicos e vidros. Então, eu vou começar falando a respeito da classificação desses materiais. Então, primeiramente eu tenho que enfatizar, né, que os materiais cerâmicos e vidros devem ser classificados e designados de acordo com suas características químicas, cristalinas e físicas. Então, tratando primeiro da composição química, as cerâmicas são compostas principalmente de ligações iônicas ou predominantemente iônicas, entre elementos metálicos e não metálicos. Essas estruturas possuem ao menos dois elementos e podem variar para estruturas mais complexas através das ligações covalentes. O seu caráter iônico ele é definido de acordo com a eletronegatividade dos átomos presentes na estrutura. A gente pode ver na tabela ao lado a apresentação, né, do caráter iônico entre as ligações interatômicas. No caso, o elemento que está a cerâmica que está na parte superior, ela é um elemento de maior caráter iônico, enquanto, no caso, o fluoreto de cálcio, enquanto o que está localizado na parte inferior da tabela é o que possui menor caráter iônico, no caso, o carbeto de silício. Uma coisa muito importante de destacar, né, é que ressaltar, né, que as cerâmicas com caráter completamente iônico podem ser tratadas como íons eletricamente carregados, os seus átomos no caso, sendo os íons metálicos carregados positivamente como cátions, pois eles doam elétrons para os íons não metálicos, né? No caso, os íons metálicos são os cátions, os não metálicos são os ânions, que possuem é, maior caráter negativo. E um outro fator muito importante na caracterização desses materiais são os raios atômicos de cada elemento, pois eles definem a estabilidade, né? Sendo que os átomos estáveis só ocorrem quando os cátions entram totalmente em contato com os ânions. No caso, os cátions eles são menores, pois eles cedem elétrons, né, para os ânions. Então a gente pode ver nessa estrutura aqui ao lado, né, que a única estrutura que está estável é a estrutura onde não tem esse contato direto entre o cátion e os ânions. Então, existem três fatores que determinam esse tamanho desses elementos, né, dos íons. No caso, são o número de átomo de íons e íons, o número de coordenação, que basicamente é uma razão entre o raio do cátion e o raio do ânion, e ele fornece o número de elementos de íons e no caso de cátions e ânions, e a carga, que também é um fator muito importante para essa definição. Essas características que eu acabei de apresentar, elas possuem correlação direta com fatores geométricos das estruturas. Então, agora eu falarei sobre as estruturas cristalinas. Então, as estruturas cristalinas, elas possuem, no caso, as que possuem caráter totalmente iônico, assumem estruturas totalmente cristalinas. Já as com caráter totalmente amorfo, são, ou seja, não cristalinos ou sem forma, possuem ligações perfeitamente covalentes e ou menos iônica, como os vidros que possuem estruturas totalmente amorfas. Entre as estruturas cristalinas, a gente pode destacar estruturas cristalinas do tipo AX, que essas estruturas elas possuem, são estruturas muito comuns que possuem números de ânions e cátions iguais, onde A representa os ânions e X os cátions. Existem várias estruturas cristalinas do tipo X que são geralmente definidas pelo material comum que assume essa estrutura. Uma das estruturas mais comuns do tipo AX é a estrutura salgema, que é formada de NaCl, ou sal de cozinha, que possui número de coordenação 6, ou seja, 6 cátions e 6 ânions, com rede cristalina CFC ou cúbica de face centrada, com um cátion entre cada ânion, e sua célula unitária é demonstrada por essa imagem aqui ao lado. Uma outra estrutura do tipo AX que podemos destacar é a estrutura de cloreto de césio, né? Representada pela nomenclatura CSCl, com o número de coordenação 8, então 8 cátions e 8 ânions, com estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, com apenas um cátion no centro do cubo, e os ânions ocupando todos os vértices. Por fim, a última estrutura do tipo AX são estruturas cerâmicas de banda de zinco, onde elas possuem um número de coordenação 4, ou seja, todos os íons possuem coordenação tetaédrica, sendo que todas as faces e vértices são ocupadas pelos átomos de enxofre, e as posições
tetraédricas interiores por átomos de zinco, assim como a gente tá vendo essa imagem aqui. Então, agora eu vou apresentar um outro tipo de estrutura cristalina de cerâmicas, que é o tipo AMXP, que ocorre basicamente quando as cargas dos cátions e dos ânions forem diferentes. Um exemplo que a gente deu aqui foi a fluorita de cálcio, representada pela nomenclatura CaF2, que todos os íons de cálcio, assim como a gente está nessa imagem aqui, estão no centro do cubo e nos vértices os íons de Fu. Então, essa célula unitária ela é representada por 8 cubos. Um outro tipo de estruturas cristalinas de cerâmicas é do tipo AMBMXP, que ocorre basicamente quando você tem uma material cerâmica que possui mais de dois tipos de cátions. No caso, o exemplo que a gente trouxe foi o titanato de bário, com a nomenclatura BaTO3, que possui cátions de bário 2+, e de titânio 4+. E ele possui uma estrutura cristalina formada por íons bários localizados em todos os vértices do cubo, e o titânio se encontra no centro do cubo, e os íons de oxigênio 2- estão nos centros de cada uma das seis faces. Uma coisa interessante sobre essa estrutura é que acima de 120 graus ela adquire forma cristalina cúbica. Então, agora eu vou apresentar as cerâmicas que elas podem não ser totalmente cristalinas, que no caso, primeiramente, né, tem que apresentar a base delas, que são as cerâmicas à base de silicatos. Essas cerâmicas elas são formadas principalmente de silício e oxigênio, sendo estes elementos os mais abundantes na crosta terrestre. Logo, os solos, rochas, argilas e areia se encontram na classificação de silicatos. Sendo que é mais eficiente, diferentemente da classificação que a gente fez anteriormente, né, que a gente classificou pela estrutura cristalina, as cerâmicas, nessa classificar por arranjos tetraédricos com base nesse elemento, nessa estrutura formada de silício e oxigênio. Então, cada átomo de silício está ligado a 4 de oxigênio, os quais são localizados, esses átomos de oxigênio, nos vértices deste tetraedro. Já os átomos de silício, eles estão no centro desse tetraedro, né? E, basicamente, isso é assim que são os silicatos. E o que muda nesses silicatos são a ordem da combinação de seus arranjos tetraédricos, sendo podendo, dependendo das combinações que são realizadas, gerar várias estruturas diferentes, com combinações sendo elas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, como podemos ver através dessa imagem ao lado. Entre os silicatos, as estruturas mais comuns estão a sílica, que é o mais simples no caso, possui todos os átomos de oxigênio compartilhados com tetraedros adjacentes em uma rede cristalina, e de acordo com como são arranjadas, podem formar estruturas polimórficas como o quartzo, a cristobalina e tridimita. As estruturas mais complexas, geralmente, elas são os vidros, né? Que eles podem existir como sólido ou vidro não cristalino, no caso, essas sílicas. E elas possuem um alto grau de aleatoriedade atômica, que é muito característico de um líquido. Então, o material ele é denominado de sílica fundida ou sílica vítrea. Também ele é composto com base nessa mistura de silício e oxigênio, mas existe uma considerável desordem. Então é importante salientar que outros óxidos também formam sílicas vítreas, como o B2O3 e o GeO2. Esses materiais que eu citei aqui, eles são denominados de formadores de rede, enquanto outros, como o CaO e o Na2O, como modificadores de rede, pois eles conferem, né, propriedades aos materiais, no caso os vidros, diferentes. Posso citar, por exemplo, os vidros de janela e os recipientes, e a gente pode vislumbrar um exemplo dessa estrutura através dessa imagem ao lado. Vale ressaltar também, né, que há materiais que possuem estruturas cristalinas semelhantes às cerâmicas, que são as estruturas polimórficas formadas por carbono, como diamante e grafita, que possuem um alto grau de organização. Mas não aprofundaremos nesses materiais, mas a gente pode ver a imagem deles ao lado, né? Aqui, a estrutura cristalina do diamante e aqui uma rede cristalina da grafita. Então, como último método de caracterização, eu falei agora das propriedades físicas desses materiais, né? Então, começando pelas propriedades mecânicas, então as materiais cerâmicas têm sua credibilidade limitada com relação às suas propriedades mecânicas, pois geralmente são materiais muito frágeis e duros, pois possuem pouca absorção, né, de energia. Esse processo geralmente é caracterizado pela formação e propagação de trincas ao longo da seção transversal, e geralmente quase sempre fraturam antes de qualquer deformação plástica. Geralmente esses materiais, né, são melhor aproveitados em aplicações de resistência ao desgaste, quando não há tensões capazes de provocar deformação plástica ou nem chegar nesse valor de tensão. Falando agora de outro método de propriedade física, estão as propriedades térmicas, né,
que no caso das cerâmicas, elas possuem uma alta resistência à temperatura e baixa condutividade térmica, o que significa que elas podem suportar temperaturas extremas e sem sofrer deformação ou fusão, e são também excelentes isolantes térmicos. Essas cerâmicas são conhecidas como materiais refratários, no caso que resistem a altas temperaturas, e, e essa propriedade também ela é crucial em aplicações de alta temperatura, como autofornos, turbinas,agares, motores de foguetes e sistemas de proteção térmica em espaçonaves. A penúltima propriedades físicas que eu vou mencionar são as propriedades elétricas, que no caso das cerâmicas, a maioria é um isolante elétrico, que, no entanto, também existem algumas exceções, como as cerâmicas supercondutoras, que exibem condutividade elétrica significativa em baixas temperaturas, e semicondutores, que possuem capacidades elétricas intermediárias. Essas cerâmicas têm aplicações em tecnologias avançadas, como dispositivos eletrônicos e sistemas de transmissão de energia. Agora, como último método de caracterização, né, das propriedades físicas, está as propriedades ópticas, que está muito relacionada à opacidade dos materiais. No caso, os materiais pouco opacos, como os vidros, são muito utilizados na construção mecânica e civil, devido à sua propriedade de permitir a passagem de luz pela sua estrutura e visualizar o espaço posterior a elas. Por fim, eu irei falar um pouco sobre algumas designações específicas, como a faiança, né, que é um tipo de cerâmica porosa, geralmente usada em utensílios de mesa, a porcelana, que é uma cerâmica branca translúcida de alta qualidade, frequentemente utilizada em louças finas, o vidro temperado, que passou por um tratamento térmico especial para aumentar sua resistência e segurança, e o vidro laminado, que consiste em duas ou mais camadas de vidro intercaladas por uma camada de material plástico, conferindo maior resistência e segurança. Bom, eu vou falar sobre as aplicações dos materiais cerâmicos e dos vidros da engenharia. Como já foi dito anteriormente, esses materiais eles possuem propriedades únicas, como a resistência térmica, a alta dureza, a resistência ao desgaste e o isolamento térmico. Isso faz com que esses materiais desempenhem funções importantes na melhoria do desempenho e da eficiência de diversos componentes e sistemas mecânicos. E isso acontece em diversos setores da indústria. Esses materiais são amplamente utilizados em componentes que trabalham a altas temperaturas. Eles são conhecidos pela sua excelente resistência e estabilidade térmica. Então, por isso, eles são muito utilizados em motores de alta temperatura, como turbinas a gás, câmaras de combustão, bicos injetores e, como mostrado na imagem acima, também em bicos de soldagem. Esse aí seria um bico de soldagem antiga. Também é possível encontrar materiais cerâmicos sendo aplicados em rolamentos e engrenagens. Por exemplo, o nitreto de silício e o óxido de alumínio, eles são utilizados em rolamentos de esferas e rolamentos de rolos, e até mesmo em algumas engrenagens. Eles vão oferecer alta resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, uma excelente resistência à corrosão, e tudo isso vai resultar em uma maior durabilidade, uma maior vida útil e uma melhoria no desempenho desses componentes mecânicos. Uma outra aplicação interessante dos materiais cerâmicos é na fabricação de ferramentas de corte. Uma mistura de cerâmicos com metais, na verdade, né, que é chamado de CERMET, são utilizados para a fabricação dessas ferramentas de corte de alta velocidade. E essas ferramentas são utilizadas para usinar materiais duros, como metais endurecidos, metais fundidos e outros cerâmicos. E isso se dá devido à alta resistência ao desgaste e à alta dureza dos materiais cerâmicos. Além disso, estes materiais também são aplicados, e é bem interessante, em componentes leves e de baixa densidade. Isso porque eles têm uma densidade baixa quando comparado com metais, com outros metais, né? Então, por isso, essa aplicação se torna atrativa. E o exemplo disso seria a aplicação na indústria aeroespacial, que utiliza esses tipos de materiais em diversos setores da indústria. Além disso, os materiais cerâmicos também são amplamente utilizados como isoladores elétricos. E isso tem diversas aplicações na engenharia, como, por exemplo, no sistema de transmissão de energia elétrica, transformadores, motores elétricos, geradores, dispositivos eletrônicos, enfim. Isso é devido às suas propriedades, né, de isolamento elétrico e de resistência à alta tensão. Na verdade, essas são apenas algumas aplicações dos materiais cerâmicos e dos vidros, né, para a engenharia. Esses materiais estão presentes em diversos setores, em diversas indústrias. Então, por exemplo, na indústria automotiva, na eletrônica, na indústria de energia, química, médica, na construção civil e na indústria aeroespacial.